O dia em que o diabo atrapalhou pessoalmente uma obra de São Francisco de Assis e dos franciscanos. Todo mundo acha, ou muita gente pensa, que o diabo não existe, que é uma figura da Idade Média, ou que apenas é um mal impessoal. São Pedro diz, cuidado, porque o vosso adversário está ao vosso redor, como um leão a rugir, esperando a quem devorar. Jesus faz vários exorcismos e o Evangelho separa muito bem aquilo que era uma doença daquilo que era causa espiritual. O Catecismo diz que o diabo e os demônios existem e que Jesus veio para condenar abertamente as obras das trevas. A carta aos Colossenses diz que Jesus expôs ao ridículo os principados porque cravou na cruz o documento que pesava contra nós. O fato é, se não existe diabo, não existe Satanás, não existe condenação. Se não existe condenação, Jesus morreu de graça na cruz. E Jesus não morreu de graça na cruz. Então, negar o diabo, negar os seus demônios, é grave porque nega o sacrifício de Jesus, o sacrifício de redenção de Jesus. Bom, todos os santos, grandes santos, tiveram embates pessoais com o demônio. Santo Antão, Santa Gema Galgani, São Francisco de Assis, São Padre Pio de Petrotina, Santa Faustina e tantos outros que tiveram embates até pessoais com o demônio. Santa Rita de Cássia e tantos outros santos ao longo da história da igreja. Mas o que pouca gente conhece é que certa vez São Francisco e os franciscanos estavam tentando construir uma igrejinha. Infelizmente eu não lembro do local e não lembro o livro que eu li isso para contar a história com detalhes. Mas naquela situação, naquele lugar onde iam construir uma igreja, uma grande rocha estava atrapalhando a fundação. Existia uma grande rocha de mais ou menos 1 metro, 1 metro e pouco, que ninguém conseguia tirar do lugar. Então os irmãos puxavam com corda, vários irmãos empurrando junto, tentando rolar aquela pedra, escavaram a pedra ao redor para tentar retirar ou rolar a pedra, e ninguém conseguia mexer aquela pedra, nem que fosse 1 milímetro. Tentaram de várias maneiras rolar a pedra, mas não conseguiram. Bom, São Francisco de Assis, orando por aquele lugar, teve uma visão espiritual. Ele viu que sentado na pedra estavam como que um demônio, alguns demônios que estavam atrapalhando aquela obra. São Francisco de Assis, então, diante daquela revelação, diante daquela imagem espiritual, decidiu exorcizar aquela pedra e ordenar que o demônio se retirasse, que o diabo se retirasse e deixasse que aquela obra prosseguisse. O resultado foi que, após a oração, os franciscanos conseguiram, com pouco esforço, remover a pedra do lugar e dar continuidade à igreja que ali seria construída. Bem, o fato é, você precisa tomar conta e tomar consciência na sua vida do que diz a carta aos Efésios, capítulo 6, versículo 10. Não é contra homens e carne e sangue que devemos que lutar, mas contra os principados e potestades, contra as forças espirituais do mal espalhadas pelos ares. Portanto, São Paulo lembra que nós não temos só adversários humanos, nós não temos só dificuldades humanas, nós precisamos enxergar também a partir de um plano espiritual. Se você está tentando reaver o seu casamento, você tem que entender e deve entender que existem forças espirituais que não querem que isso aconteça. Se você está tentando evangelizar, vão existir forças espirituais contrárias a isso. Se você está tentando ser santo, vão existir forças espirituais que vão tentar pessoas para te incomodar e para te tirar do caminho da santidade, para te perseguir, para te provocar e tudo isso. Não significa ver demônio e diabo em todo lugar, não é isso, né? Isso é coisa de esquizofrênico, de paranoico. Mas também não significa estar no outro lado do espectro, de negar a existência do diabo e resumir tudo a uma batalha humana de conscientização, de decisão. Não. Existe a tentação, existe o tentador, existem os atrapalhos espirituais. Eu vou contar uma história de um grande amigo meu, policial aposentado, tenente militar, pregador. O nome dele é Carlos Roberto, o apelido é Betinho. Ele foi pregar um retiro aqui em Curitiba e chegou no retiro, só
tinha ele, a mulher, 2 pessoas no Ministério de Música. Imagina um retiro para 150 pessoas, e quando chega no local, tem 2 pessoas. A mulher dele, minha amiga, disse, Beth, vou cancelar, só tem 2 pessoas, manda eu embora, eu vou descansar em casa, não tem por que cozinhar, tocar, pregar, apenas para 2 pessoas. Ele disse, não, nós vamos pregar como se tivesse 100, 150 pessoas. Nós não viemos aqui pelo número, nós viemos aqui por Deus, pelo Evangelho. Quando ele estava pregando no começo, as primeiras pregações, ele viu que houve uma manifestação diabólica. Ele viu que a pessoa começou, uma das pessoas, a rolar no chão. E o que aconteceu? Tiraram aquela pessoa, oraram, fizeram orações de libertação por aquela pessoa e viram que aquela pessoa foi liberta. Mas até que aquela pessoa fosse liberta, o diabo disse pela boca dela, vocês não poderiam estar aqui, eu fiz de tudo para que esse retiro não acontecesse. Eu coloquei tranca-ruas em todas as ruas para que ninguém chegasse aqui. Era para vocês terem desistido, não era para vocês estarem aqui. Bom, oraram, aquele homem foi libertado e depois do almoço vieram nada mais, nada menos que 150 pessoas para o retiro. E ouvindo aquelas pessoas do testemunho, inclusive a pessoa que organizou o retiro e que de manhã não conseguiu ir, ela disse, eu tentei por 3 vezes ir até o encontro e alguma força, alguma preguiça, alguma coisa me dizia para não ir, eu desisti e voltava para casa. Eu tentei 3 vezes fazer isso. E as outras pessoas diziam, nossa, nós tínhamos muitos problemas para tentar chegar cedo aqui e não conseguíamos chegar até o retiro. Acredite você nessa história ou não, você não tem obrigatoriedade de acreditar porque é uma história realmente espetacular, você tem sim obrigação de acreditar na existência do diabo e dos anjos, porque isso é uma revelação bíblica, isso faz parte da doutrina e magistério da Igreja Católica. Tá bom? Gostou? Deixa o like, se associa, se inscreva. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.